A gente vai agora para um caso mais geral, que eu tenho uma exponencial multiplicando um polinômio. Bom, a forma mais geral que eu tenho para fazer isso, uma constante que multiplica a minha exponencial, assim eu tenho alguma amplitude em relação a essa fonte exponencial, só que agora ao invés de estar somando com um polinômio, ela está multiplicando o polinômio. E aí a minha equação diferencial, ela vai ficar com esse formato aqui mais ou menos, né? De uma forma geral, tenho um A, Y, duas linhas, mais um B, Y', mais um C, Y, igual ao meu R de x. Nesse caso, o meu R de x ele é o nosso beta e elevado a x e um polinômio de grau n da variável x. Quando isso acontecer, a nossa solução não homogênea que a gente procura, que ela faz parte da solução geral, lembre-se que sempre você vai ter que encontrar a solução da homogênea associada e somar com essa y0 para ter a solução geral. A nossa solução não homogênea vai ser um polinômio de mesmo grau. Muito cuidado com isso aqui, para ser um polinômio do mesmo grau, você tem que ter pelo menos a presença, esse b pode ser zero, mas tem que ter pelo menos esse termo aqui sem derivada, porque se ele não tivesse, se o c for zero, o polinômio tem que ser de um grau acima, tá? Então, você vai ter de uma forma geral um polinômio de grau n na variável x, né? n-1, x elevado a n-1, isso aqui é um índice, tá? Vai embora, expoente. Aí você vai chegar no termo a1x mais a0, a constante. Isso vai multiplicar a tua exponencial e elevado a alfa x, tá? Que deveria ter um alfa também, que eu esqueci de colocar, mas vai ficar presente. Então, isso aqui eu vou chamar de 1. E agora vamos ver como é que funciona isso na prática. Como exemplo, eu vou resolver essa equação bem aqui. Tenho aqui y, duas linhas, menos 3y' mais 4y. Isso tudo aqui é igual a um x mais 1 que multiplica e elevado a menos x. Tá? Então, se eu tenho essa equação para resolver, a solução particular que eu procuro, ou no caso eu prefiro chamar de solução não homogênea, vai ser um polinômio de grau 1, um ax mais b, que multiplica a mesma exponencial que eu estou procurando. Então vai ser, no caso, e elevado a menos x. Não se preocupe com esse termo de amplitude, eu posso deixar ele para ser absorvido pelas constantes a e b. Tá? Vai multiplicar, então se eu fosse abrir esse polinômio aqui, essa constante beta ela ia cair dentro, ela ia multiplicar essas constantes que aparecem dentro do polinômio e ela ia ser absorvida. Então não precisa me preocupar com isso agora. Então o que eu tenho que fazer agora é calcular as devidas derivadas. Já tenho a minha y0 que eu vou jogar aqui dentro, então vamos calcular o y0'. Então vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, então vai ficar a elevado a menos x, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Eu posso escrever simplesmente assim, ó. Esse menos vai cair, multiplicando. A primeira derivada da segunda já foi o menos ali para frente, repete e elevado a menos x. Até aqui, ok. Agora vamos calcular a segunda derivada. Você vai dar um pouquinho mais de trabalho. y0, duas linhas, vai ser igual. Quando eu derivar essa primeira aqui, essa primeira parcela, vai cair um menos. Vai ficar então a e elevado a menos x, vai constante, não mexe. Menos a derivada da primeira, que é a vezes a segunda, e elevado a menos x. Menos, que esse menos estava aqui, a derivada da segunda, vai cair o menos de lá, fica mais. Então vai ficar aqui ax mais b, que multiplica e elevado a menos x, ok? Você pode reescrever isso aqui, assim, menos 2a e elevado a menos x, mais ax mais b, que multiplica e elevado a menos x. E agora eu vou substituir as expressões 3, 4 e 5 na equação 2.
Vamos ver o que eu vou ter. Então eu vou ter, esse primeiro cara aqui vai ficar no lugar do y duas linhas, então eu tenho menos 2a e elevado a menos x, mais ax mais b e elevado a menos x, menos 3 vezes a primeira derivada, então vai ficar 3 vezes isso aqui. 3a e elevado a menos x, menos com menos dá mais, 3ax mais b e elevado a menos x, mais 4 vezes a função y0 que eu vou testar para encontrar a solução não homogênea. Então vai ficar 4ax mais b e elevado a menos x. Isso tudo deve ser igual a x menos 1 e elevado a menos x. Esse desenvolvimento eu vou chamar de 6. Bom, como eu tenho um exponencial real, a exponencial real, de argumento real, ela nunca toca no eixo do x. Então eu posso dividir todo mundo por e elevado a menos x, e o efeito que vai acontecer é cancelar o e elevado a x em todas as parcelas. E agora vai me sobrar o quê? Esse termo aqui com esse, eu vou escrever logo como sendo menos 5a mais ax mais b. Esse aqui já foi com esse, deixa eu marcar, então esse aqui eu já somei, esses dois. Esse aqui eu já abri. Aqui eu vou ficar mais 3ax mais 3b mais 4ax mais 4b. Isso deve ser igual a x menos 1. Vamos ajeitar essa expressão? Ajeitando essa expressão, eu ainda posso fazer o que aqui? Todo mundo que tem ax eu vou somar. Então, esse com esse dá 4. Vamos pegar aqui. Esse cara aqui. 4ax mais 4ax, 8ax. Um chorinho de bebê aí, essa é a educação brasileira, não se preocupem. Vou ter menos 5a. Esse aqui fica aí. Eu vou ter 1b mais 3b, 4b, mais 4b, 8b. Todos são positivos, então mais 8b. E isso deve ser igual a x menos 1. Daqui eu consigo concluir duas coisas. Quem multiplica o x é o 8a, então o 8a deve ser igual a 1. Portanto, meu a é igual a 1 sobre 8. Primeira descoberta, ótimo. Aqui é mais, né? Continua aqui em mais. Bom, então eu continuo o nosso cálculo. Então, aqui eu tenho 8a, que multiplica x, aqui 1 multiplica o x. Eu concluo o x. Eu concluo que o meu 8a é igual a 1, então meu a é 1 sobre 8. Ok. Aqui esses termos que são a constante, eles devem ser iguais a mais 1. Tá? Corrigir sinal, mais 1, corrigindo. E aí com isso eu vou ter que meu 8b, passando menos 5 sobre 8 para o outro membro, eu vou ter menos b, 8b igual a 1 menos 5 sobre 8. Você vai ficar como? Coloco o 8 aqui, 8 vezes 1, 8, menos 5. Então isso aqui vai me dar 3 sobre 8. Pega esse 8 daqui e passa para o outro lado dividindo. Então, meu b vai ser igual a 3 sobre 64. Então, encontrei as minhas duas constantes. Com isso, a minha solução y0 é igual. O meu a, que multiplica o x, então vai ficar x sobre 8, mais o b, que é 3 sobre 64, todo mundo multiplicando o meu e elevado a menos x. Eis que você tem a sua tão procurada solução não homogênea. Ok, galera?
Isso aqui eu chamarei de 9. Então, para esse caso mais geral que você tem aqui, qual é o segredo, né? Se você tiver um polinômio multiplicando uma exponencial, basta você escrever um polinômio genérico como tentativa, do mesmo grau que aparece aqui, desde que esteja completa, né? E tem esse termo aqui, esse termo CY. Se ele estiver faltando esse termo CY, o polinômio tem que ser, esse polinômio que você tenta aqui deve ser um grau acima, tá? Caso contrário, coloca o polinômio do mesmo grau e desenvolve o cálculo desse polinômio de mesmo grau multiplicado pela mesma exponencial que aparece no teu problema. Não se preocupe com essa constante beta, porque ela já foi absorvida pelas constantes A e B, ou as outras constantes que vierem. Para esse exemplo específico de y, duas linhas, menos 3y', mais 4y, igual x mais 1, sendo o primeiro grau, que multiplica e elevado a x, a gente chegou na conclusão que a nossa solução não homogênea desse problema, ela vai ser x sobre 8 mais 3 sobre 64, todo mundo multiplicando e elevado a menos x. E é isso aí, gente. Até a próxima.